Bom dia, igreja. É sempre um motivo de muita alegria, né, e muita gratidão a Deus, primeiramente, em compartilhar um pouco da palavra dele. Esse mês, um mês de festa, um mês de gratidão a Deus, vamos estar refletindo um pouco sobre esse tema, o tema a respeito da gratidão. E para nós iniciarmos, eu escrevi e coloquei um tema aqui que diz assim: gratidão radical. É curioso, né, a gente falar um pouco sobre gratidão e a palavra radical, né, na mesma frase. Mas acho que no decorrer da mensagem vai ficar um pouco mais claro por que a gente precisa ter uma gratidão radical. Em Salmos, capítulo 100, versículo 4 e 5, gostaria de iniciar com esse versículo, pedir à igreja que abrisse nesse versículo. Diz assim, Salmos, capítulo 100, versículo 4 e 5. Diz assim: entrem pelos portões do templo com ações de graças. Entrem nos seus átrios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele, pois o Senhor é bom, e o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade não tem fim. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós rendemos graças a Ti mais uma vez, ó Deus. Tome, Senhor, esta palavra, ó Deus, e edifica os nossos corações, ó Deus, na Tua presença, ó Pai. Que possamos sair daqui, ó Deus, cheios do Teu Santo Espírito e renovados, ó Deus, para anunciarmos ao mundo, ó Deus, a Tua boa nova. Essa oração te fazemos em nome de Jesus. Amém. Falando sobre gratidão, gostaria de começar com algumas perguntas. Talvez se você pudesse mudar alguma coisa no seu passado, você mudaria? Só para a gente refletir. Se você pudesse voltar atrás de alguma atitude errada que você cometeu lá atrás, você faria? Se nós pudéssemos apagar, talvez, um erro cometido, será que nós apagaríamos? Eu acho que a resposta para essa pergunta seria afirmativa. Acho que todos nós, se pudéssemos voltar atrás, voltaríamos em algum momento. Mas o problema é que nós não podemos mudar o passado. O passado não pode ser alterado, nós não podemos voltar atrás. Mas uma coisa que nós podemos fazer é mudar o que está por vir. Nós podemos, na verdade, tomar algumas atitudes para que o nosso futuro seja um pouco melhor, seja melhor. E para isso nós precisamos de não apenas mudanças, mas eu diria mudanças radicais. Mudanças radicais. Quando a gente fala a palavra radical, as pessoas geralmente entendem radical como algo fanático, como algo super extremo, ou talvez algo em excesso, atitudes loucas e extremas. Talvez as pessoas entendem radical também como uma ideia de algo legal, hippie, esse sentido. Mas no original da palavra radical, lá do latim, radicalis, quer dizer enraizado. Radical quer dizer enraizado. Por exemplo, quando nós falamos em erradicar alguma coisa, erradicar quer dizer remover raízes, retirar tudo. Por exemplo, em matemática, aqueles que gostam de matemática. Em matemática, radical é a raiz da equação. Em química, por exemplo, temos os radicais ou radicais livres, que são aqueles átomos ou moléculas que contêm um número ímpar de elétrons em sua última camada eletrônica. Ou seja, aquele átomo é a subdivisão mínima da matéria. Ou seja, que dá origem a toda a matéria. Temos, por exemplo, em botânica, folhas radicais. Folhas radicais são aquelas folhas mais próximas à raiz. Temos também em linguística. Em linguística, radical é o elemento que contém o significado base da palavra. Ou seja, todas as palavras são construídas a partir de um radical mínimo. Então, o radical ele tem essa ideia de raiz, de origem. Nos dias de hoje, nós também precisamos de crentes radicais.
Radicais nesse sentido, no sentido não fanático, mas no sentido de enraizado. Mas enraizado em quê? Enraizado, primeiramente, na palavra de Deus, na vontade de Deus, enraizado na comunhão com a igreja de Cristo, enraizado na palavra de Deus, enraizado no amor, na fé, na esperança, na bondade. É nesse sentido quando eu quero falar sobre radical. A ideia de uma gratidão radical. A Bíblia, em Efésios capítulo 3, versículo 17, fala um pouco sobre raízes espirituais. Eu gostaria que você abrisse, para a gente ir acompanhando, lá em Efésios capítulo 3, versículo 17. Apenas 2 versículos. Que diz assim: E oro para que Cristo habite em seus corações, à medida que confiarem nele, e que vocês aprofundem suas raízes no solo do amor maravilhoso de Deus, e que vocês, junto com todos os filhos de Deus, possam compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo, e por si mesmos possam experimentar esse amor. Embora seja ele tão grande que vocês nunca verão seu fim, nem o poderão conhecer ou compreender completamente. E dessa maneira vocês ficarão cheios de toda a plenitude de Deus. Esse versículo, Paulo, ele clama para que nós venhamos a experimentar esse amor de Deus. Experimentar. Não apenas ouvir desse amor falado por uma outra pessoa, mas ele fala que nós viemos experimentar, ou seja, ter consciência de que o amor de Deus por nós nunca vai diminuir. Não importa o que façamos, o amor de Deus por nós não vai diminuir 1 centímetro. 1 centímetro. Ou seja, ter essa consciência é estar enraizado no amor de Deus. Que Paulo fala, aprofundem suas raízes no solo do amor maravilhoso de Deus. Raízes, fala sobre raízes espirituais. Um outro versículo que fala também sobre raízes espirituais é Colossenses capítulo 2, 6 e 7, diz assim: E agora, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele. E nessa outra parte ele diz assim: deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele. E continuando, e extraiam dele nutrição. Continue crescendo no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na fé, como foram ensinados. E a parte final, a parte mais importante, e que a vida de vocês transbordem de alegria e gratidão. Olha só, esse verbo ele justamente traz a ideia, a relação que a gente queria falar, que é a relação entre raízes espirituais e a gratidão. Esse versículo ele explica muito dessa ideia. Quando ele diz: continue crescendo e tornem-se vigorosos, fortes na fé, como foram ensinados, e que a vida de vocês transbordem de alegria e gratidão. Deixem que suas raízes se aprofundem mais e mais, e a sua vida vai transbordar de alegria e de gratidão. Ou seja, um coração transbordante de gratidão é resultado de uma vida espiritual enraizada em Cristo. Um coração transbordante de gratidão é resultado de uma vida espiritual enraizada em Cristo. Então esse versículo nos traz justamente essa ideia. Se agora a gente perguntasse qual é a definição, ou o que eu gostaria de dizer com a ideia de gratidão radical, por que devemos ter uma atitude de gratidão de maneira radical? Por quê? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, Paulo diz assim, não precisa nem abrir, que é um versículo bem curtinho, só para a gente refletir sobre ele, diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças em todas as circunstâncias. É bem fácil a gente ser grato quando todos os membros da nossa família estão bem, estão com saúde, ou talvez quando estamos empregados e ganhando o nosso salário. É fácil ser grato quando a nossa saúde emocional está boa, quando nossa família toda está na presença, né, do Senhor, quando a gente não está passando por nenhuma espécie de problema. É fácil ser grato assim. Mas gratidão radical
é dar graças em todas as circunstâncias. Em todas. O que quer dizer em todas? É ao contrário de por todas. Nós não devemos ser gratos por todas as circunstâncias, porque nem tudo que nós passamos é bom. Por exemplo, você não deve ser agradecido por um familiar ou parente próximo estar enfermo. Ninguém é agradecido por isso. Eu agradeço porque meu parente está enfermo. Não. Não é por isso, mas nós devemos ser gratos mesmo que nosso parente ou nosso familiar esteja enfermo. Ou seja, gratos em todas as circunstâncias, não por todas elas. Não devemos ser gratos, talvez, pelo desemprego que talvez tenha momentaneamente te atingido. Não devemos ser gratos por isso. Não devemos ser gratos, talvez, por uma determinada instabilidade em nossa saúde emocional. Também não por isso. Mas a Bíblia fala em ser gratos em todas e não por todas as circunstâncias. Ainda que nós estejamos vivendo em uma situação difícil, precisamos ou devemos ser gratos a Deus por estar passando por aquilo naquele momento. Esse versículo de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 18, ele é um versículo que nos dá interpretação também por um ponto que talvez algum dia você tenha se perguntado. Talvez você um dia pensou, qual a vontade de Deus para mim? O que Deus quer fazer da minha vida? O que Deus gostaria que eu fizesse da minha vida? Qual é a vontade dele para mim? E esse versículo, na parte B, ele vem falando justamente isso. Pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E qual é a vontade de Deus? Dar graças em todas as circunstâncias. Se você um dia se perguntou qual é a vontade de Deus, essa é a vontade de Deus. Dar graças em todas as circunstâncias. Agora, a pergunta que fica, por que é a vontade de Deus que demos graças em todas as circunstâncias? Por que Deus quer isso? Por que é a vontade dele? A primeira resposta, poderíamos dar outras, mas a primeira resposta é porque isso honra a Deus. Dar graças a Deus em todas as circunstâncias honra a Deus. Você sabe qual, essa semana eu estive, isso foi até mesmo um ensinamento muito grande para mim. Essa semana eu estive pesquisando e lendo, e até mesmo refletindo em cima desse versículo de 1 Tessalonicenses 5,18. E sabe qual é o nível mais alto de gratidão? O nível mais alto de gratidão, ou o nível que a gente mais honra uma pessoa, é quando nós agradecemos a pessoa, não porque o que ela fez ou porque ela nos deu, mas quando nós agradecemos uma pessoa pelo que ela é. Até mesmo como foi feita a homenagem aqui, ao meu pai aqui na frente. A gente, a igreja, todos nós, agradecemos a ele pelo que ele é, pelo que ele representa para nós. Embora talvez uma determinada pessoa tenha feito, ou tenha dado, ou tenha emprestado. Não por isso. Mas o nível mais alto de gratidão é quando a gente agradece a pessoa pelo que ela é. E Deus, ele é mais honrado quando nós o agradecemos pelo que ele é. Quando nós agradecemos a Deus pelo que ele é, ao invés de o agradecer apenas pelo que ele nos dá ou pelo que ele tem feito por nós, isso mostra o nosso interesse. Onde está o meu interesse? Eu estou mais interessado nas coisas que ele me dá, ou eu estou mais interessado nele, ou eu estou mais interessado em Deus? Porque quando eu estou mais interessado nele, eu vou ser grato pela sua misericórdia, eu vou ser grato pela sua bondade, pelo seu caráter galardoador, eu vou ser grato pelo seu perdão, pela sua fidelidade, pela sua proteção, porque Deus é um Deus protetor que se importa com cada um de nós. Então esse é o nível mais alto, talvez se a gente pudesse classificar, a gente poderia colocar, esse seria o nível mais alto de gratidão que a gente poderia ter, não apenas por outras pessoas, mas também por Deus também. Falando em benefícios, tipo assim, como seria, ou qual seria o benefício de eu agir, ou de eu tomar essa atitude de gratidão radical? Se eu falar, a partir de hoje, eu vou agradecer radicalmente a Deus. Qual seria o benefício, ou o que isso traria para mim, ou para nós, como cristão? A primeira resposta seria que a gratidão radical, ela é uma fonte de milagres. Gratidão é fonte de milagres, sempre foi, e Jesus deixa esse ensinamento registrado nos evangelhos. Gratidão é e sempre foi fonte de milagres.
Quando Deus faz algo por mim, quando Deus faz algo por nós, e nós agradecemos depois que aconteceu, isso se chama gratidão. E nós sabemos exatamente o que é isso, gratidão. Mas, quando eu agradeço a Deus por uma oração ainda não respondida, isso é fé. Fé. Fé é agradecer antes de acontecer. Isso é fé. Quando eu agradeço a Deus antes de acontecer. Em Marcos, capítulo 11, versículo 24, diz assim: por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam, e assim tudo lhes será dado. Quando vocês orarem e pedirem, creiam que já receberam, ou seja, agradeça antes mesmo de receber. Começa agradecendo. Imagine que talvez você tenha um grande sonho, ou você precise de um novo emprego, ou uma reforma na sua casa, ou passar naquele concurso que tanto almeja. Faça o seguinte, peça a Deus uma vez e agradeça em seguida. Peça a Deus uma vez e já comece a agradecer. Deus, muito obrigado, porque embora eu ainda não tenha passado, embora eu ainda não tenha conseguido, embora eu ainda não tenha chegado lá, eu já te agradeço. Eu já te agradeço, porque eu ainda não vejo, mas pela fé eu já te agradeço. E isso é a fonte de milagres. Nos evangelhos, Jesus, ele mostra essa atitude em dois momentos distintos. Em dois momentos distintos. Primeiro, na multiplicação dos peixes, e depois na ressurreição de Lázaro. Em dois momentos Jesus ele teve essa atitude. E o milagre veio logo em seguida. Por exemplo, na multiplicação dos peixes, antes mesmo de multiplicar, Jesus ele levanta aquele pouco alimento, aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos, ele levanta e dá graças a Deus. E o milagre ainda nem tinha acontecido, os cestos não estavam cheios e transbordantes ainda. E Jesus ele agradeceu. Olha só, em Mateus capítulo 14, 19, diz assim: então mandou o povo sentar-se na grama, depois pegou 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou-os aos discípulos e estes distribuíram ao povo. Ele deu graças antes de acontecer. E no segundo momento foi na ressurreição de Lázaro. Antes mesmo de Jesus gritar: Lázaro, venha para fora, ele já estava agradecendo a Deus. Antes do milagre acontecer, ele já agradecia a Deus. João capítulo 11, versículo 41 e 43, diz assim: então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Pai, eu te agradeço porque me ouviste. E Lázaro ainda estava lá dentro, não tinha saído para fora. E continuando ele diz: eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, gritou: Lázaro, venha para fora. Então a gente começa a perceber que a fé, ela é justamente isso, ela é agradecer antes de acontecer. Fé é isso. E a gratidão, ela é uma fonte, ali a raiz, né, o que dá origem aos milagres. Como até mesmo Jesus, em outras passagens, não apenas essa, ele também nos ilustra, nos deixa esse ensinamento. Então, irmãos, que para a gente encerrar, que nós venhamos sempre cultivar uma atitude de gratidão radical. Dê graças a Deus em todas as circunstâncias, em todas, não por todas, porque nem tudo que acontece com a nossa vida, infelizmente, não é bom, né? Uma tragédia nunca é boa, uma pessoa enferma nunca é bom, mas dê graças a Deus em todas as circunstâncias, pelo que você estiver passando, seja sempre grato, e agradeça a Deus pelo que Ele é, sua misericórdia, sua graça, seu perdão. E também, antes de um milagre acontecer, antes da gente ver, né, a mão de Deus ali derramando as bênçãos dele, agradeça. Quando você orar ali, já ore pedindo e agradecendo, porque com certeza Deus ele vai fazer com que a nossa vida, né, seja abençoada. Então que Deus continue abençoando a vida dos irmãos e que possamos a cada dia lembrar dessas palavras, não das minhas palavras, mas da palavra de Jesus que está aqui nesse manual, né, de vida, que a gente possa a cada dia lembrar de ser grato a Deus
em todas as circunstâncias. Amém?